Bom domingo a todos. Leitura As Faces da Mesma Moeda, capítulo 6 e capítulo 7. Retorno ao vale. Há sementes que nascem no solo, mas há outras que nascem no silêncio da dor. O que foi plantado dentro do meu filho não nasceu numa igreja, nem numa escola. Nasceu no choro contido de uma cela. Nasceu quando ele viu que não podia mais se sustentar sozinho. Nasceu quando ele caiu de joelhos, sem saber que ali, naquele chão frio, estava encontrando a verdadeira função da sua vida. A transformação não foi mágica, não aconteceu num estalar de dedos. Ela veio em ondas, lentas, dolorosas e muitas vezes invisíveis. Eu o via voltando cansado do trabalho, sujo de graxa, de suor, de imundo, mas dentro dele havia algo novo, havia um brilho, um olhar que carregava propósito. Ele havia descoberto o valor da dignidade, e Deus silenciosamente começava a honrar a semente. Primeiro foi o batismo, a entrega pública com lágrimas. Lá estava ele com a esposa ao lado, diante de uma congregação que mal conhecia, mas o céu inteiro assistia. Depois as filhas, né? Porque aquelas crianças foram um divisor de águas. Nos olhos delas, ele viu uma nova chance, uma oportunidade de ser o pai que nunca teve, de proteger, de cuidar, de fazer diferente. A lanchonete surgiu pequena, um carrinho de lanches no portão, ele mesmo fritava, montava, entregava, e as pessoas vinham. Não só pelo lanche, mas pela presença, pelo acolhimento, porque algo naquele ambiente era diferente. Havia algo espiritual ali. O que era uma barraca virou food truck. Depois da loja, depois um prédio de 2 andares. E com esse prédio também nasceu um menino, o filho mais novo. Agora ele era pai de 3. E cada degrau era regado por lágrimas que só eu sabia de onde vinham. Muitas vezes em silêncio eu me ajoelhava no quarto, não pedia mais, só agradecia. Senhor, tu fizeste além. Tu transformaste um ex-dono de banca num pai de família, num empresário, num testemunho vivo. Mas Deus, mais uma vez sussurrou, ainda não terminei. O vaso está sendo modelado, mas o processo ainda será revelado. A comunidade que antes o temia, agora o respeitava. Jovens o procuravam, queriam saber como ele fez, como saiu, como sobreviveu. E ele falava com simplicidade, foi Deus, foi os joelhos da minha mãe, foi o tempo que ele me trancou para não me perder de vez. Aquele menino, agora homem, virou testemunho. Quando ele conta sua história, sem enfeites, mostra suas cicatrizes sem vergonha. E ali naquela fala simples, vidas são tocadas. Jovens deixam o tráfico. Outros desistem da ilusão do dinheiro fácil, porque há verdade. E onde há verdade, há libertação. Hoje, ao olhar para trás, compreendo o processo. A prisão foi semente, a dor foi adubo, a fé foi água. E Deus foi o sol. Nem todas as sementes germinam no tempo que esperamos, mas a que ele planta não morre. Ainda há lutas, ele ainda enfrenta tentações, críticas, desconfianças, mas agora ele tem raízes. E eu, como mãe, aprendi a não pedir atalhos, aprendi a não questionar o tempo de Deus, porque a maior colheita é quando o coração volta para casa. E o meu filho, sim, ele voltou. Capítulo 7. O tino transformado. Ele saiu das drogas, foi motoboy, virou o empresário e ele está crescendo. Os dias passam e ele cresce. Não apenas em negócio, mas em postura, em sabedoria, em presença. Era como se o tempo perdido estivesse sendo devolvido com juros. Cada atitude dele parece uma resposta silenciosa às orações que eu havia feito antes. Mas ainda assim, algo dentro me inquietava, como se houvesse um chamado ainda não compreendido por ele, uma missão ainda não revelada. E naquela noite eu sonhei. Eu estava sentada à beira de um rio e do outro lado ele vinha caminhando sobre as águas. Vestia branco, tinha os olhos cheios de luz, mas não era só meu filho, era uma versão dele que ainda eu não conhecia.
E ele me disse: Mãe, o céu se abriu. E atrás dele o céu realmente se partia como um véu sendo rasgado. Uma luz imensa descia sobre ele. Acordei com lágrimas e um frio na alma. Meu filho, hoje ele é uma carta aberta para quem possa ler. Calúnias vão se levantar, pessoas difamando até o trabalho dele, pessoas perturbando por causa da empresa, mas as pessoas podem não reconhecer a mudança, mas Deus, ele tirou ele da morte, e não será a calúnia que vai parar ele. E eu dobrei meus joelhos de novo. Foi nesse tempo que outro sonho veio. Dessa vez vi uma árvore enorme. Suas raízes atravessavam pedras, concreto, camadas de dor, mas seu tronco era firme e seus frutos brilhavam como ouro. Uma voz me disse: esse é o seu filho. Ele foi plantado no solo da dor, mas floresceu pela fé. Agora ele é a árvore de sombra, de alimento e de cura para outros. Acordei com os olhos molhados, mas desta vez não era choro de tristeza, era choro de plenitude. O céu abriu e você não sonhou, você viu. Hoje ele prospera, mas ainda me pergunto: o que leva tantos para o crime? Ainda eu não sei.